Companheiros, vou dar uma pausa agora nas perguntas, não esqueci de nenhuma, vou estar respondendo melhor posteriormente, mas vou tratar de um tema que os companheiros pediram bastante, ainda que eu não tenha atacado propriamente na época que saiu, mas eu vou abordar agora, que é a polêmica que envolveu o Gaio Fato. Os companheiros devem ter visto no Twitter, isso viralizou bastante, que foi um trecho do Gaio Fato, teve todo aquele rolo lá, propriamente, tem lá a PL dos motoristas de aplicativos, né, propriamente, e houve toda a discussão, porque a categoria rejeitou propriamente o PL, né, proposta pelo governo, um monte de fatos políticos que aconteceram nesse termo, e houve, né, uma live, um podcast, não sei, do Gaio Fato, né, do História Cabeluda, que ele fala que motoristas de aplicativos são pequeno burgueses. Essa fala gerou uma comoção muito grande no Twitter, né, eu vi nas redes sociais lá, não uso muito, mas deu pra ver lá, é justamente o problema de que o pessoal começou a atacar ele, falou que a definição dele estava errada, começou a falar que ele não tinha lido Marx, e no fundamental se expressaram duas posições ali, né, duas posições incorretas, que é importante que a gente destaque, né? Então, primeiro, teve uma expressão de pessoas, né, que reivindicam o marxismo, que reivindicam a obra de Marx, de uma forma mecanicista, reproduzindo mecanicamente a análise de classes que o Marx fez em determinado contexto, em determinada época, né, em determinadas questões que eu já vou abordar melhor posteriormente, buscando transplantar automaticamente para o Brasil, isolando a obra de Marx do próprio marxismo, do desenvolvimento ideológico do proletariado que se deu, né, em 3 etapas até o momento. E a segunda expressão foi uma forma de... E claro, né, essa primeira expressão, né, do mecanicismo se expressou principalmente, né, do pessoal da chamada PCBRR, né, a fração reconstrução revisionista, que começou a reiterar essa tese continuamente. E do outro lado, né, nós tivemos figuras principalmente ligadas ao liberalismo e aos liberais propriamente, né, que afirmavam, né, que a obra de Marx então estaria desatualizada, datada, que Marx não teria previsto algumas questões e que, portanto, essa questão da pequena burguesia enquanto motorista de aplicativo estaria errada porque Marx não previu motorista de aplicativos. Essas duas posições são erradas, né, são fundamentalmente incorretas, e eu vou estar então abordando aqui a questão. Em primeiro lugar, eu não vou estar abordando a polêmica da PL em si, das reivindicações específicas dos motoristas de aplicativos, né, e dessa situação política mais imediata. Eu vou estar partindo do problema da análise de classe de nossa sociedade, questão da teoria marxista com relação a ela, e de fato que classe integra propriamente os motoristas de aplicativo, certo? Então, dito isso, né, vamos começar propriamente. Pra gente fazer essa pergunta, a gente responder essa questão, a gente tem que colocar, primeiro, que critérios a gente está usando para definir uma classe. Que critérios, basicamente qual a definição de classe que a gente está utilizando. E para a gente responder isso, então, a gente tem que tomar cuidado com certas questões. Por quê? Porque no desenvolvimento da obra de Marx, houve sempre uma preocupação de dar atenção especial para o aspecto econômico. O que isso quer dizer? Por que o aspecto econômico? Principalmente porque a doutrina marxista propriamente da economia política, a economia política do proletariado, ela não havia sido feita, estava pendente na história do movimento operário até aquele momento. Então cabia a Marx, particularmente nas suas últimas décadas de vida, Marx e Engels, se debruçarem sobre essa questão e dar principalidade para essa questão. Isso é uma questão objetiva, que Marx tratou, mas, isso é importante de destacar, Marx nunca negligenciou a questão política. Isso a gente já abordou na live lá propriamente, sobre a relação de política e economia, de que Marx nunca havia negligenciado isso. O próprio Engels falava, eu e Marx nunca negligenciamos a questão política, mas a gente teve que dar mais atenção para a economia porque era uma tarefa pendente da teoria revolucionária, da teoria marxista do proletariado propriamente. Dito isso, quer dizer que Marx havia errado, que Marx estava impreciso? Não. Quer dizer que no fundamental nada da obra marxista na primeira etapa está errado, né? O que Marx errou, ele acabou retificando posteriormente. O próprio Engels retificou. Isso é uma das características que configuram justamente terem sido chefaturas. Agora, não há, fundamentalmente, nada de errado. Mas quando a gente chega em Lenin, e até posteriormente o presidente Mao, a gente chega em novas etapas de desenvolvimento do marxismo. E ali, já com a doutrina na construção da economia política muito bem fundamentada, é que se poderá dar atenção maior ao aspecto político. E tanto Lenin quanto o presidente Mao vão deixar claro que para analisar a nossa sociedade não basta se fiar na produção como algo abstrato, mas sim compreendendo a superestrutura, as relações sociais envolvendo na produção, o próprio sistema de distribuição e diversas outras questões, certo?
Então, por isso, né, tanto Lenin quanto Mao colocavam isso, e é importante que a gente entenda dessa forma. Eu já vou deixar muito bem destacado essa questão quando a gente tratar da análise de Lenin propriamente sobre o campesinato russo. Mas então, vamos deixar isso agora compreendendo essa questão, né, onde que Marx definiu os critérios econômicos, não negligenciando o político, e posteriormente se desenvolveu cada vez mais com Lenin, com Stalin, com Mao, com os critérios políticos da realidade. Vamos tratar dos conceitos de classe, partindo agora principalmente das questões de relações sociais na produção, o papel que cada classe ocupa na produção social. O que define o proletariado, né, a classe operária propriamente? O proletariado ele se define como uma classe que não possui nenhum meio de produção. Meios de produção, então, matérias-primas, ferramentas e máquinas. Ele não detém meios de produção e ele detém, a única coisa que ele detém é a sua força de trabalho, que vai ser vendida a um capitalista, a uma classe de capitalistas, classe essa que detém os meios de produção, máquinas, ferramentas e matéria-prima, que pode deter essas coisas, detém um capital propriamente, ou converte-se em capital após contratar a força de trabalho. O proletário, ele emprega a sua força de trabalho e disso vai, né, receber em parte o seu salário. Salário esse que vai ser descontado propriamente a sua mais-valia. Então, é justamente, né, um tipo de trabalhador que não possui nada além de sua força de trabalho, que vai participar da produção propriamente dita, do trabalho produtivo, gerando mais-valia ao capitalista e contribuindo para a produção e reprodução do capital. Isto é o proletário. Agora, o que nós chamamos de pequena burguesia, no sentido mais clássico? A burguesia, a pequena burguesia, ela também se enquadra enquanto uma classe de trabalhadores. É muito genérico aí, trabalhadores. Né? Mas por que trabalhadores? Porque, fundamentalmente, trabalha, né, emprega propriamente trabalho, tem sua mais-valia também explorada. Mas o que a torna pequena burguesia e não proletariado? Via de regra, porque ela detém meios de produção dos mais simples possíveis, pequenos negócios, coisas propriamente que contribuem, né? Por exemplo, donos de pequenos estabelecimentos, enfim, possui meios de produção propriamente, o que o torna um explorador de sua própria mais-valia. E, em alguns casos, explora até a mais-valia de sua família ou de alguns poucos empregados. No caso camponês, principalmente da mais-valia da sua própria família que trabalha propriamente na produção agrícola. Lembrando que o campesinato, via de regra, ele é entendido enquanto uma classe cuja pretensão é pequeno-burguesa, né? A última classe capitalista da história, como coloca Lenin. Ou seja, essas são as duas definições clássicas. Só que, qual é o problema fundamental? A gente está tratando aqui do aspecto econômico, mas a gente não pode limitar o aspecto econômico. A gente deve analisar pelo aspecto político também. Por quê? Porque senão, analisando mecanicamente tudo, a gente chega à incrível conclusão de que o Neymar é um proletário. O Neymar recebe salário, né, tem sua mais-valia explorada, emprega sua força de trabalho, logo ele é um proletário. Não, a gente tem que analisar de acordo com o contexto social. A gente não pode pegar conceitos mecanicamente e aplicá-los à nossa realidade. A gente tem que partir da realidade social para chegar à teoria propriamente. E nisso, a gente pode voltar para a Rússia, quando Lenin vai analisar a classe dos pequenos camponeses, do campesinato propriamente. E o campesinato, o que ele vai, se historicamente, né, particularmente dos critérios unicamente econômicos, se entendia que o campesinato era uma classe unicamente pequeno-burguesa. Justamente porque tinha pequena propriedade, pequenos negócios, explorava sua mais-valia de si e da sua própria família, ainda que tinha sua mais-valia explorada, seu trabalho excedente explorado. Se entendia como pequena burguesia. Essa era a concepção dos mencheviques. Era assim que os mencheviques compreendiam. O que o Lenin vai mostrar, entretanto, é que o campesinato, ainda que tivesse como expressão pequena burguesia, ele tinha a sua produção tão arruinada, mas tão arruinada, que frequentemente ele tinha que vender sua força de trabalho e receber salário. De forma que ele estava sujeito tanto a relações pequeno-burguesas quanto a relações proletárias, no que Lenin vai chamar, portanto, o semi-proletário. O campesinato, na visão de Lenin, se enquadrava muito propriamente dentro dessa categorização enquanto um semi-proletário, justamente porque tinha, né, estava sujeito a relações pequeno-burguesas, de ser, né, propriamente pequeno-burguês, principalmente o campesinato com pouca terra, com terra propriamente, mas também podia estar sujeito a relações do tipo proletariado. Isso se expressa muito claramente no Brasil de que forma? O campesinato que passa a trabalhar na construção civil. Se a gente analisa propriamente as greves do ABC, ou as greves que se desenvolveram lá nos anos 80, a gente vê que boa parte daquele pessoal, eles eram camponeses que estavam trabalhando, ou permanentemente ou transitoriamente, na construção civil, ou camponeses trabalhando
como trabalhadores autônomos, como camelôs, como diversas outras questões. Se enquadravam, portanto, no que Lenin chamou de semi-proletário. E, via de regra, os mencheviques falavam que o Lenin estava sendo um herege em falar isso, uma heresia em relação ao Marx, ao que o Lenin falou. Então, se vamos ter uma revolução na Rússia, preparem-se para ver milhares de heresias. Ou seja, então fica muito claro aqui a necessidade da gente não tomar unicamente essa questão da produção especificamente. A gente tem que analisar concretamente em cada sociedade as relações de classe, as relações sociais na própria produção e, inclusive, o critério político de quais são os interesses políticos daquela classe. Dito isso, a gente chega então ao semi-proletariado. É uma classe que ela está sujeita tanto a relações de produção de tipo pequeno-burguesas quanto relações proletárias. Tem um mini empreendimento, um mini negócio que está constantemente arruinado e por isso tem que vender sua força de trabalho por um salário. Ou, enfim, por o que lhe resta, basicamente, para se restabelecer. Tudo isso que eu citei, basicamente, é o que configura, portanto, o semi-proletariado. Agora vamos falar dos motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo. A gente não pode tomar essa categoria como uma coisa genérica. Por quê? Porque dentro dessa categoria tem muita coisa. É igual a gente fala do lumpen proletariado. O lumpen. Lumpen proletariado é muita coisa, gente. Lumpen proletariado é prostituta, é morador de rua, é traficante, é cafetão, é bicheiro. Não dá pra tomar unicamente como uma coisa única, formal, né? Então, motorista de aplicativo. Primeiro, tem dois tipos. Os motoristas, basicamente, de transportes, os Uber, digamos assim, os motoristas que transportam pessoas, e os motoristas de entrega. Dentro dos motoristas de transporte, basicamente, os motoristas propriamente, tem aqueles que possuem um carro próprio, tem aqueles que possuem motos, tem aqueles que possuem carros alugados. Dentro dos motoristas de entrega, tem aqueles que têm motos próprias, tem aqueles que possuem bicicletas próprias e tem aqueles que possuem bicicletas alugadas. Então veja que eu falei de diversas categorias aqui, cada qual tem sua própria estratificação, que tem sua própria forma particular de opressão, que deve ser analisada caso a caso. No geral, todos eles se enquadram dentro do semi-proletariado. Por quê? Por que não são proletariado stricto sensu? Porque eles detêm, via de regra, um meio de produção, certo? Mesmo quem detenha uma moto, alugue uma bicicleta, isso é de fato nem que seja uma ferramenta de trabalho. Então está sujeito a relações pequeno-burguesas. Mas é uma produção tão arruinada, e em certos casos até mais, digamos assim, explorada que o próprio proletariado, que ele vende sua força de trabalho para uma grande empresa capitalista. Ou seja, que seria, digamos assim, os trabalhadores autônomos, que se enquadrariam. Então quando a gente fala de motorista de aplicativo como um todo, a gente está falando justamente de semi-proletários. Claro, se a gente pega digamos assim, um Uber que possui carro próprio, que faz isso como um complemento de renda, por exemplo, a relação dele está muito mais próximo da pequena burguesia do que do proletariado. Se a gente pega alguém que aluga uma bicicleta para fazer a entrega de iFood, a gente está falando de alguém de muito mais próximo do proletariado do que da pequena burguesia. Por isso, no geral, a gente se configura então como um semi-proletariado. Portanto, mesmo aquele que pega uma bicicleta para fazer justamente a entrega de iFood, ele vai ter que, nem que seja no mínimo que se coloca, explorar sua própria mais-valia de trabalho produtivo. Que às vezes até tem essa confusão do trabalho produtivo, trabalho improdutivo não se apropria de mais-valia. Geralmente, o entregador é trabalhador produtivo, por mais que pareça um trabalho improdutivo, a própria entrega de produtos ela constitui valor do produto, de forma que isso é trabalho produtivo. Só destacar isso, então, de que, de fato, essa relação ocorre. E deve ser ressaltada como um tal. Então, gente, no geral, era isso, justamente para que a gente entenda essa relação de classe, entendendo que as coisas não são predominantes, que a gente tem que entender justamente as relações sociais dentro do contexto da produção, como elas se desenvolvem propriamente. Entendendo que quando a gente fala dessa categoria, a gente fala principalmente desses semi-proletários, que estão sujeitos tanto às relações pequeno-burguesas quanto às relações de proletariado propriamente, e que eles ficam oscilando justamente entre serem pequena burguesia e proletariado. E aí a gente pode começar a falar de outras coisas, por exemplo, profissionais liberais. Se a gente pega estritamente uma definição dogmática, pode acabar se considerando que profissionais liberais, então engenheiros, intelectuais no geral, advogados, seriam proletariado. Sim, aí claro, novamente, a gente não pode generalizar, alguns deles de fato são proletariado. Mas, via de regra, eles têm seu próprio negócio. São, fundamentalmente, e o seu próprio interesse político está associado com a pequena burguesia. Os profissionais liberais geralmente são associados, num geral, claro que estou falando, com a pequena burguesia. Aí o companheiro coloca: nem todo proletário recebe salário. Tem trabalho por empreitada, por serviço. Mas mesmo esses autônomos precisam vender sua força de trabalho. Precisamente, mas aí não é proletário, aí é semi-proletário. Está sujeito a relações proletárias, mas também a relações pequeno-burguesas, certo? Então, via de regra é isso, Novamente, não é a questão do Marx ter errado.
Marx não fundamentalmente, não errou de fato. Essa relação é justamente uma questão de desenvolvimento. A gente tem essa compreensão mais aprofundada quando a gente chega nas demais etapas de desenvolvimento do marxismo. Mas isso já estava no próprio Marx. Se os companheiros lerem, por exemplo, um texto de Marx sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, que está colocado justamente lá no livro 4 do Capital, tem muito mais claramente essas relações, né, de como funcionam esses trabalhos, que às vezes não são vistos imediatamente como proletários, ou são pequenos burgueses, enfim, que já está tudo mais colocado lá. A questão é justamente de saber analisar a realidade concreta e se chegar à verdade através dela. Né? Então, sobre essa questão fundamental a isso, né, isso que eu tinha afirmado, no geral, né, sobre a polêmica que se desenvolveu, né, no geral, essa posição que a gente toma, e entender justamente que as coisas não são sempre preto no branco. Né? Assim, mais uma questão, né, por que profissionais liberais, via de regra, se configuram como pequena burguesia, além da questão política do pequeno negócio? É porque o próprio intelecto, como configura Marx, seria o seu meio de produção. Se explora, portanto, sua própria mais-valia. Enfim, detalhes mais gerais, né?